Deus continua abençoando, meus preciosos irmãos, irmã. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de você e livra você de todos os mal, como está escrito no Salmo: o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme e o livra. Então, passa a ter temor de Deus para você ter direito do auxílio dos anjos. Porque o anjo do Senhor só acampa ao redor daquele que teme. Aquele que não teme Deus, não tem anjo que rodeie ele, não. Então passa a ter temor de Deus. E se você tem temor de Deus, você vai procurar viver uma vida correta, uma vida certa com Deus, porque você tem temor de Deus. Então, ouvinte, nós temos aqui na Bíblia Sagrada, no livro de 2 Reis, no capítulo 19, no capítulo 8, verso 19. 2 Reis 8, 19. Porém, o Senhor não quis destruir Judá por amor a Davi. O Senhor não quis destruir a tribo de Judá por amor a Davi. Acontece isso, Ué, a Bíblia está falando que acontece. Deus poupar um por amor a outro. Deus poupar a esposa por amor ao marido. Deus ama aquele homem, por amor àquele homem, ele pode poupar a esposa, pode poupar filho. Por amor àquele homem, ou por amor àquela mulher, aquela cristã que dedica a ele, por amor a ela. Ele pode deixar de destruir o homem. De acordo com o que nós vemos aqui, porém o Senhor não quis destruir a Judá por amor a Davi. E foi da tribo de Judá que Jesus nasceu. Então, não podia destruir aquela tribo, porque Jesus ia nascer nela. E Deus não destruiu por amor a Davi. Porque a história é essa. Quando Saul reinou sobre Israel 40 anos, aí ele venceu seus 40 anos e entrou Davi. Davi reinou mais 40 anos, são 80. Aí reinou Salomão, são 120, mais 40 anos, Salomão, 120. Aí veio o filho de Salomão no lugar de Salomão, que é Roboão. Roboão seria o quarto rei. Mas o povo reuniu com Roboão, que era o filho de Salomão, e falou para Roboão para ele ser mais brando com eles, para aliviar a carga pesada que Salomão tinha colocado sobre eles. Agora, Salomão colocava a carga pesada, mas Salomão tinha sabedoria para isso, né? Por isso que o povo se revoltou com Salomão, porque Salomão ponhava carga, fardo pesado, mas ele tinha sabedoria. E quando veio o filho de Salomão, o povo reuniu com ele. Falou para ele: seu pai tem colocado fardo pesado em nós. Não dá para você aliviar? Não dá para você deixar as coisas mais calmas para nós, facilitar mais para nós? Provavelmente era imposto que eles pagavam, era alguma coisa nesse sentido. E Roboão falou assim para o povo: vocês me dão 3 dias para mim trazer uma resposta para vocês. O povo falou assim: sim, nós dá 3 dias. Daqui 3 dias nós voltamos a se reunir, aí eu tenho uma resposta para vocês. Se eu tiro o fardo, deixo mais leve, ou se eu conservo do jeito que está. Aí Jeroboão foi
e consultou com os conselheiros de Salomão. Salomão tinha conselheiro, todo rei tinha conselheiro. Além de ser rei, eles tinham conselheiro. Lembra bem lá de Assuero, quando foi para resolver a causa daquela rainha que rejeitou, que ele tinha que escolher outra no lugar dela, a rainha Vasti. Quem é que deu ideia para ele tirar a rainha Vasti do trono e escolher outra? Foi os conselheiros. Isso não partiu do rei Assuero. Partiu dos conselheiros. Os conselheiros que falaram para ele: tira a rainha Vasti, senão vai dar mau exemplo para nossas mulheres. As mulheres nossas não vão respeitar mais nós, baseada na rainha Vasti. Você vê, irmão, como é que a Bíblia ensina as coisas? A Bíblia é uma riqueza, né? Tira a rainha Vasti, senão as nossas mulheres não vai fazer o que ela fez. Se você não punir ela, isso aí vai contaminar nossas esposas. Nós vamos chamar ela, nós vamos conversar com ela, ela também vamos rejeitar. A rainha Vasti era a rainha, e ela vai semear esse exemplo aí para as outras mulheres. Não respeitar marido. Então, afasta ela para que esse mal não contamine as nossas mulheres. Aí foi que o rei Assuero tirou a rainha Vasti e escolheu a rainha Esther, que não foi só a rainha Esther, foi muitas moças que se apresentou, mas no meio delas ele escolheu a rainha Esther. Ele escolheu a rainha Esther. Então, eles tinham conselheiro. Davi tinha conselheiro. Salomão tinha conselheiro. E Roboão procurou conselheiro do seu pai, conselheiro de Salomão, conselheiro do homem sábio. Pense bem que conselheiro que não era, hein? Conselheiro de Salomão. Para dar conselho para um homem sábio como era Salomão, como que um homem sábio como era Salomão, com sabedoria dada por Deus, que Jesus disse que o único maior do que Salomão em sabedoria era ele, Jesus. Jesus fala isso. Eis aqui quem é maior do que Salomão. Então Jesus, que era só Jesus foi maior do que Salomão. Os outros, Salomão dava cobertura para todos. Ele cobria tudo em sabedoria. Menos Jesus. Lógico, Jesus é Deus. Então, seu filho veio reinar no lugar dele. Que lugar, hein? Reinar no lugar de Salomão não era fácil. Véio. E foi Reboão, era o nome dele. E aí o povo reuniu com Reboão. Falou para ele assim: seu pai tem posto fardo pesado em nós. Não dá para você aliviar? Ele falou: dá 3 dias para mim que eu trago a resposta. Dá 3 dias para mim que eu trago a resposta. A resposta vem daqui 3 dias. Agora, se você for ver 3 dias, mostra 3 eras da igreja. Lutero, Wesley e Pentecostes. A resposta vem na nossa era. A nossa era é a era das respostas. A outra era foi a era das perguntas, dos pedidos. Mas a resposta vem na nossa era. A resposta veio pelo irmão Branham. A resposta veio pelo irmão Branham. A resposta das perguntas. Quem trouxe foi o William Branham no Abril 7 selo. Porque o apóstolo Paulo disse: eu não deixei de dar para vós todos os conselhos de Deus. E o irmão Branham disse: eu preguei o mesmo evangelho que o apóstolo Paulo pregou. Então o irmão Branham também trouxe todos os conselhos de Deus para nós. Então, dali 3 dias. Aí o que Jeroboão fez? Ele pediu para o povo esperar 3 dias para dar a resposta. Que é uma coisa certa, né, irmão? A gente nunca dá a resposta na hora. Toda pessoa que quer dar a resposta na hora erra. A maior parte erra. Mas 90% erra. Depois fala: eu não devia ter respondido aquilo, mas já respondeu. Se você faz
Se você fala pelo, olha, agora eu não vou dar resposta, mas você dá para mim aí umas horas, um dia, 2, 3 dias, depois eu dou a resposta para você, eu vou orar, eu vou pedir direção para Deus, depois eu dou a resposta para você. Mas nós quer dar a resposta na hora, e aí não é mais certa do que a certa. E ele pediu 3 dias. Aí ele foi pedir conselho para o conselheiro de seu pai, Salomão. Falou assim, para os anciãos. Os anciãos é que eram, conselheiros eram os anciãos. Né, os anciãos. Aí ele chegou, por isso que nós temos a igreja da congregação, que não aceita pastor, aceita ancião. Ancião é pessoa conselheira, pastor é pregador. Há diferença de conselheiro e pregador, mas ele não consegue fazer diferença. E a Bíblia fala, obedecei ao vosso pastor. Para um Deus deu dom de apóstolo, para outro Deus deu dom de profeta, para outro Deus deu dom de evangelista, para outro Deus deu dom de pastor. Se Deus deu dom para pastor, porque tem pastor. Mas ele não crê em pastor. Então ele não crê em Jesus, porque a mulher samaritana disse, a mulher samaritana mesmo chamou Jesus de Messias, chamou Jesus de profeta. E Jesus era o pastor, ele falou, e eu sou pastor das ovelhas, sou João 10. Agora, se não tem pastor na Bíblia, então Paulo não foi pastor? Não foi Paulo que disse lá nos Hebreus, segui os exemplos do vosso pastor, que zela pela vossa alma? Como não tem pastor? Eles tiram da Bíblia, e a Bíblia não pode tirar e nem acrescentar. E todo que tira da Bíblia, Deus tira a sua parte da árvore da vida. Está lá em Apocalipse 22. Fica tirando o lava-pé da Bíblia, fica tirando o batismo em nome de Jesus Cristo da Bíblia. Você está tirando. Isso foi quem vai tirar você é Jesus. Você tira da Bíblia, porque a Bíblia é Jesus. Você tira pedaço de Jesus, depois Jesus tira pedaço de você. Porque está escrito assim, olha, toda aquele que... E eu sou a pedra, Jesus disse. Eu sou a pedra rejeitada. Todo que cair sobre essa pedra, fica em pedaço. E todo que essa pedra cair em cima dele, fica pó. Cair em cima de Jesus é uma coisa. Mas Jesus cair em cima da gente é outra coisa. Tudo que cair sobre essa pedra, fica em pedaço. E todo que essa pedra cair sobre ele, vira pó. Agora você está caindo em cima de Jesus. Você está ficando despedaçado. Mas quando Jesus vier, ele vai cair em cima de você. Aí você vira pó. Então você fica tirando um pedaço da Bíblia, e a Bíblia é Jesus. É Jesus em letras. É Jesus, a Bíblia é Jesus em forma de letra. E não pode tirar, e nem acrescentar. Então você fica tirando parte da Bíblia aí, fica tirando parte. Agora você tira, mas depois é a hora de Jesus tirar você. Agora foi a hora de Jesus tirar você. A Bíblia tem que ser aceita como ela é. Nem tirar, nem acrescentar. Porque Jesus disse, a Escritura não pode ser anulada. A Escritura não pode ser anulada. Está lá no Evangelho de São João. E você fica anulando. Anula lava-pé, anula batismo em nome de Jesus Cristo, anula profeta, anula que Jesus é Deus, fala que Deus é 3 pessoas. Isso aí é acrescentar, irmão. É um Deus só. Você fala que tem 3, você já acrescentou 2 Deus. Já acrescentou 2 Deus. E não pode tirar nem acrescentar. É a ordem divina. Então nós encontramos aqui Jeroboão pedindo conselho aos anciãos. Ancião não é pastor. Ancião quer dizer chefe. A palavra ancião significa chefe. Aí falaram para ele, o que nós faz? O que eu faço? O povo pediu para mim ser mais brando do que meu pai foi, Salomão. Eu seja mais brando, ou eu conservo como meu pai conservou, ou eu seja mais ainda duro. O que eu faço? Os anciãos falaram assim para ele, Jeroboão, você quer o povo sempre com você?
Falou, quero. Então você seja mais brando com eles. Seja mais brando com o povo. Se seu pai foi pesado para ele, maneira mais para ele. Maneira, tira um pouco mais do imposto, tira um pouco mais do imposto e maneira para eles. Mas ele não ficou com o conselho dos anciãos. Não ficou. Ele procurou o jovem que tinha estudado com ele. Ele procurou o jovem que tinha estudado com ele. E perguntou para o jovem, o que eu faço? O povo pediu para mim ser mais brando com ele do que meu pai foi. Porque meu pai foi duro com ele, põe um fardo pesado, eles querem com maneiro. O que eu faço? O jovem falou assim, nada disso, nada de tirar fardo. Aperta mais ainda. Põe mais fardo ainda. Olha bem, irmão. O conselho dos anciãos e o conselho dos jovens. Dois conselheiros. Os anciãos e os jovens. Os anciãos mandou ele ser mais brando. O jovem mandou ele ser mais pesado. Aí, nos 3 dias, ele voltou a reunir com o povo como era combinado. E ele falou assim para o povo assim, vocês estão pedindo para que eu seja mais brando com vocês do que meu pai foi. Não é isso? É. Pelo contrário, eu vou ser mais pesado ainda. O dedinho mindinho do meu pai vai ser meu polegar. Eu vou ser o dobro mais duro do que meu pai foi. Se o que meu pai fez está difícil para vocês, vai ser mais difícil agora comigo, porque eu vou pesar mais o fardo para vocês. Eu vou colocar mais fardo ainda. E o irmão Branda veio falando na mensagem que Deus não está colocando fardo. Deus está tirando fardo para nós ir para o céu. Deus está tirando fardo. E Jesus convida, venha a mim o cansado, que eu vos aliviarei. Eu tirarei o vosso fardo e darei o meu fardo. E o meu fardo é leve. O fardo de Jesus é leve, porque nós temos o Espírito Santo para ajudar nós a carregar. Então o fardo de Jesus é mais leve. Então o povo foi embora para casa. Foi embora para casa e o povo se reuniram entre si, falou assim, nós não queremos mais Jeroboão como rei nosso, porque ele disse que vai ser mais duro do que o pai dele foi, então nós não queremos mais. Aí eles escolheram Jeroboão, quase o nome é quase igual, Jeroboão. Eles escolheram no lugar de Reboão, Jeroboão. Um é Reboão, filho de Davi, de Salomão. Outro é Jeroboão. Escolheram ele. Então Israel foi dividido. Aí Israel foi dividido. 10 tribos ficou do lado de Jeroboão e 2 tribos ficou no lado de Roboão. Aí que entra Deus aqui. Deus falando assim, aí que entra Deus falando, é nessa época. É nesse lugar. Aí que Deus entra falando assim. Porém, o Senhor não quis destruir Judá por amor a Davi. Deus não quis entregar a tribo de Judá na mão de Jeroboão, porque ele era um idólatra. Ele fez 2 bezerros de ouro. Nós encontramos lá atrás que Arão fez 1, Jeroboão fez 2. Então tem 3 bezerros de ouro na Bíblia. Um feito por Arão e 2 feitos por Jeroboão. 3 bezerros para o povo adorar. Jeroboão fez uma mais do que fez Arão. Se um que Arão fez deu problema, já pensou 2? Se um deu problema, pensa 2. E Jeroboão fez 2 bezerros.
e ele reinou sobre 10 tribos. E Roboão, filho de Salomão, reinou sobre Judá e Benjamim. Sobre Judá e Benjamim. Então, Deus falou assim que ele não quis destruir a tribo. Porém, o Senhor não quis destruir a tribo de Judá por amor de Davi, seu servo. Então, Deus não deixou a tribo de Judá e seguir Jeroboão, mas conservou ela com Roboão. Mesmo que o fardo era mais pesado, mesmo que a coisa ficou mais difícil, mas Deus conservou a tribo de Judá no seu posto de dever, na linhagem de Davi. Na linhagem de Davi. Vamos ler mais aqui. Porém, o Senhor não quis destruir a Judá por amor a Davi, seu servo, como lhe tinha falado, que lhe daria. Porém, para sempre uma lâmpada, e ele e a seus filhos. Porque Davi seria, então, uma lâmpada acesa em Israel. Deus conservou a tribo de Davi, a tribo de Judá, como uma lâmpada acesa em Israel, a tribo de Judá. Foi ali que Jesus nasceu. Por isso que Jesus nasceu na tribo de Judá. Para começar, Judá significa leão. E leão quer dizer a palavra. Então Jesus Jesus não veio na tribo de Levi, que era a tribo do sacerdote. Ele não veio. Ele não veio na tribo de Levi, porque se Jesus nascia na tribo de Levi, ele ia ser o sacerdote da lei. Ele tinha que ser sacerdote da lei. Então ele mudou de tribo para nascer. Ele nasceu na tribo de Judá, e nascendo na tribo de Judá, ele não tinha a obrigação de seguir a lei, de ser sacerdote da tribo de Levi, que era sacerdote da lei. Então ele nascendo na tribo de Judá, ele foi sacerdote de juramento, seguindo aquele sacerdote que deu ceia para Abraão, Melquisedeque. Então ele nasceu na linhagem de Melquisedeque, não na linhagem do Levítico. Se Jesus nasce na tribo do Levítico, ele tinha que dar continuação na lei. Mas ele nasceu em outra tribo, na tribo de Judá, e nascendo na tribo de Judá, ele podia manifestar o sumo sacerdote Melquisedeque, que foi o primeiro a receber dízimo aqui na terra, e o primeiro dizimista que nós encontramos dando dízimo a um sacerdote foi Abraão. Então o dízimo não veio pelo Levítico, o dízimo veio por Abraão. E Jesus disse: o filho de Abraão faz a obra de Abraão. Aí você vai lá ver as obras de Abraão e você faz ela. E uma da obra de Abraão foi dar o dízimo de tudo que pertencia a Melquisedeque. E quem era Melquisedeque? Era o rei de Salém, era o sumo sacerdote, que mais tarde ele se torna Jesus. Mais tarde ele se torna Jesus. Ali ele estava em teofania. Agora a teofania se fez carne, que é Jesus. Jesus é o Melquisedeque, é o nosso sumo sacerdote, que deu ceia para Abraão. Por isso que ele fala: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão não só viu o dia, Abraão serviu Deus como em teofania, dando dízimo. Por Abraão serviu Deus na forma de Elohim, dando para ele ceia, dando para ele banquete. Matou novilho, a Sara fez bolo com 3 medidas de farinha. Abraão deu coalhada para ele. Aí ele já não estava em teofania, ele já estava num corpo físico, que ele pegou 16 elementos, soprou e entrou dentro. Pegou mais 16 elementos, soprou, mandou Miguel entrar dentro. Pegou mais 16 elementos, soprou, mandou Gabriel entrar dentro. Aí os 3 se fez carne para poder comer com Abraão, porque teofania não come. Quem come é o corpo físico.
Então ele tinha que fazer físico para poder comer com Abraão e os dois anjos comer com Ló. Quando foram para Sodoma e Gomorra, comeram com Ló o bolo. Em teofania não come. Então a história de Abraão e o filho de Abraão, se você for filho de Abraão, você faz a obra de Abraão, porque os judeus começaram a falar assim para Jesus, né? Nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Abraão. Jesus falou assim, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês faziam a obra de Abraão. A prova que você é filho de Abraão é a obra. E uma da obra é dar o dízimo de tudo que pertencia a quem? A Melquisedeque. Porque você não dá dízimo a pastor, você dá dízimo a Deus. Porque lá em Malaquias 3 está escrito, a mim vocês me roubam. Aí pergunta, nós roubamos o Senhor em que, Deus? Eu vou dizer, no dízimo e na oferta. E todos vocês e toda a nação me tem me roubado. Toda a nação me tem me roubado. Traz o dízimo à casa de tesouro para não faltar alimento na vossa casa. Por isso que tem muita gente na miséria. Por isso que chove num lugar, não chove no outro. Por isso que tem enchentes, vendavais, tem vendavais, tem esse tufão. Quando ele passa, ele leva tudo no peito. Por isso que tem o sol aumentou a caloria. Por quê? Porque o povo não é dizimista. Porque a nação não é dizimista. E para o dizimista é feita a promessa. Trai o dízimo à casa de tesouro para que não falta alimento na minha casa. E eu abrirei, e faça prova de mim, que eu abrirei a janela do céu e derramarei uma bênção tal, que nela venha a maior abastança. Essa bênção tal, essa única bênção tal é Jesus. E que em Jesus venha a maior abastança. E eu repreenderei o devorador. O que é o devorador, irmão? Câncer, tuberculose, AIDS, coronavírus, é tudo devorador. E Deus disse que ele repreendia o devorador para o dizimista. O dizimista não tinha que temer devorador, que ele repreendia. E você não é dizimista, você vai estar, você está na mão do devorador. E o que você vai reclamar para Deus o quê? Se você não faz o que Deus manda, Deus não é responsável por você. Como que Deus vai ser responsável por você, que você não está sobre a sua ordem? Ele falou assim, se vocês só fossem filho de Abraão, vocês faziam a obra de Abraão. E quando Abraão vem na matança dos reis, que Melquisedeque vem da ceia para Abraão, Abraão deu dízimo para Melquisedeque. Agora você fala assim, eu não vou dar dízimo ao pastor, porque ele compra carro, o pastor cuida da família. Escuta aqui, irmão. O Abimeleque, ele pegou dízimo de Abraão para fazer o quê? Ele era sacerdote, ele era o rei de Salém, e ele era teofania não come, não paga aluguel. Então por que Melquisedeque pegou dízimo de Abraão, sendo que ele não tinha em que gastar e não paga aluguel? Por que ele pegou? Por que ele pegou? Porque o dízimo, irmão, é uma prova de fé. Dízimo significa permícia. A permícia. O dízimo é a permícia. Tudo, quando você recebe, a primeira coisa, você separa o dízimo. Ele é a permícia. Quando Israel ia na festa do Pentecoste, ele levava o primeiro molho, a primeira cria da ovelha, a primeira cria da vaca, e não era de Israel. Toda a primeira cria daquela vaca, a primeira cria daquela ovelha, ele separava e levava no templo como dízimo. Como dízimo. Quando ele oferecia sacrifício para Deus, ele oferecia aquela ovelha ou aquela novilha que era a primícia, que era a primeira. Então o dízimo é a primícia de Deus. Você está dando para Deus a primícia, porque
Deus em primeiro lugar. Então, quando você recebe R$1.000, o primeiro R$100 você separa, que aquilo ali é primícia. Depois R$900 é seu. Você fala assim, mas eu não vou dar. Você não vai dar nada. Você não vai dar nada. Porque se você recebe um pagamento, 2.000, 3.000, 4.000, você recebe porque Deus dá bênção para você. Você recebe porque Deus dá saúde para você trabalhar. Você recebe porque Deus abre a porta do emprego para você trabalhar. Se Deus não tivesse dado saúde, dado emprego, você não tinha nada. Então o que você tem é Deus que dá. E você não está fazendo nada mais, nada menos do que devolvendo para Deus o que é dele. Você não está dando nada, você está devolvendo o que é de Deus. É Deus que está dando, você não está dando nada para Deus. É Deus que está dando. Então Abraão foi o primeiro dizimista. Ele deu o dízimo, não é para quem tinha que pagar aluguel, ele não deu dízimo para quem tinha que comprar comida, ele deu o dízimo para Melquisedeque, que era teofânico, que não comia e nem bebia e nem tinha carne, nem pagava aluguel, porque ele era rei de Salém. E rei de Salém era rei lá no céu. Então que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Deus não entregou a tribo de Judá na mão de Reboão, o qual fez os 2 bezerros de ouro, idolatria lá, o idólatra. Deus não entregou por amor a Davi, dizendo que ia conservar uma lâmpada acesa a Israel, que era a tribo de Judá. Que dessa tribo de Judá nasceu Jesus, a grande lâmpada. Nasceu Jesus, ao qual disse, eu sou a luz do mundo. Por isso que ele nasceu na tribo de Judá. Ele não nasceu na tribo de Levi, senão ele tinha que continuar na lei. Ele nasceu na tribo de Judá para dar continuação a Melquisedeque. Porque Melquisedeque é Jesus. Melquisedeque se fez carne em Jesus. Ele se fez carne. A teofania se fez carne. Porque a teofania, ela é o verbo. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne. E habitou entre nós. São João 1:14. Que Deus tenha misericórdia em nome de Jesus. Faço pergunta de hoje. O irmão Júlio Braz, ele pergunta, pastor Joel, é normal usar um crucifixo com a imagem de Jesus crucificado no altar? Ô irmão, o crucifixo não é bem como comodado, né? Agora, o irmão Brana, ele tinha, no tabernáculo Brana, 3 cruzes no tabernáculo Brana. Agora, eu não tenho agora certeza se tinha crucifixo na cruz. Então, por isso eu não vou dar uma resposta exata para o irmão, porque eu tenho que examinar se o irmão Brana tinha. Porque se o irmão Brana tinha, o que nós vamos falar? Não vai combater. O irmão Brana tinha mais visão do que nós. O irmão Brana olhava mais longe do que nós olha. Porque ele estava numa dimensão mais alta. Então, se o irmão Brana tinha na igreja 3 cruzes, eu não sei se era só 3 cruzes, tinha crucifixo na cruz. Eu sei que no carro dele ele carregava uma cruz, não um crucifixo. Ele carregava uma cruz. Entendeu? Agora, tem uma mensagem, como o irmão Brana disse, que quando Moisés ofereceu aquela haste, com aquela serpente nela, e todo mundo que olhava naquela haste sarava, o irmão Brana disse que não era na haste, era na serpente. Mas aquela serpente foi tirada, irmão Brana disse. Aquela serpente da haste foi tirada e hoje ela está dentro de nós, se referindo a Jesus, porque ela apontava para Jesus. Então Jesus não está na cruz, ele está dentro de nós. Então a cruz se tornou a bandeira, viu, irmão? A cruz, lá na eternidade, como nós seremos uma nação eterna, nós vai ter que ter uma bandeira, porque toda nação tem bandeira. E a bandeira nossa lá é a cruz. Isso quem disse é o irmão Bueno, a bandeira nossa lá é a cruz. A cruz será levantada como bandeira nossa. Agora, aqui, Jesus na cruz saiu. Jesus está dentro de nós. Mas a cruz ficou vazia como bandeira. Como bandeira.
Aí o Umbanda diz, quando a pessoa morre, ele fala assim, ela é sepultada no cemitério, eles põem uma bandeira de meio metro, que é aquela cruz que põe em cima do túmulo. A Umbanda chama aquilo de bandeira de meio metro. Você fala, tem uma cruz em cima do túmulo do irmão, do fulano e tal. Não, aquela cruz quer dizer bandeira, quer dizer que ele tem uma pátria, que ele pertence a um país. Por isso que põe a cruz. Você sabia por que põe a cruz lá no cemitério, na cabeceira do morto? Mostrando que ele tem uma pátria, mostrando que ele tem um reino. E nesse reino, a bandeira dele é a cruz. Então a cruz significa bandeira, que vai ser levantada lá na eternidade, uma nossa bandeira, a cruz. Agora, o crucifixo, Jesus na cruz, o Umbanda diz, saiu, Jesus saiu da cruz e entrou dentro de nós. Ele está dentro de nós. Vamos para a próxima pergunta agora do irmão Oliveira Marcelo. Ele pergunta, qual a diferença do arrebatamento de espírito e de sentido? Obrigado, pastor Joel. O arrebatamento de espírito é quando o seu espírito é arrebatado, sai de cena, não é que sai de você. Se o seu espírito sair de você, você morre. São Tiago disse, o corpo que não tem espírito está morto. O espírito não pode sair, irmão Marcelo. Se ele sair de nós, nós morre. Lá em Tiago está bem claro, o corpo que não tem espírito está morto. Agora, quem sai de nós é a nossa alma. A nossa alma afasta de nós. Nós podemos viver sem alma, mas não pode viver sem espírito. Sabe por quê? Todos os animais e aves que existem no universo, eles não têm alma. E vivem. Eles vivem. O único ser que tem alma é o ser humano. Por isso que o ser humano é que vai no julgamento ser julgado. Não vai nem um cachorro, nem um touro lá no julgamento ser julgado, porque não tem alma. Se não tem alma, não tem responsabilidade. Não é responsável pelos seus atos. O único que é responsável pelos seus atos é o ser humano, por causa da alma. Por causa da alma. Então a alma, ela afasta da pessoa, a mensagem são incertas. E quando a alma afasta, fala a alma que pecar, essa morrerá. Morrerá quer dizer, ela afastou. Porque a palavra morte quer dizer, a morte quer dizer apartar. Certo? A palavra morte significa apartar. A pessoa fala, aquela pessoa morreu para mim, quer dizer, apartou dela. Então a palavra apartar significa morte. E a alma aparta de nós. Com o tempo, ela vai falando, e nós não dá, o espírito não dá atenção para ela, ela afasta. Uma boa fala, ela afasta. Ela afasta e ela só aproxima na hora da morte. Palavra só incerto que vem da voz de Deus. Ela só aproxima na hora da morte. Então, na hora da morte, que ela se aproxima, porque o espírito não está mais com condições de enfrentar ela. Porque ele está agora no hospital, ele está agora sem raciocínio, ele está agora sem imaginação, que é coisa do espírito. Aí a alma vai querer trazer ele ao arrependimento. Por isso que tem muitas pessoas que se salvam na hora da morte, porque é a hora que a alma se aproxima. Muito não dá tempo. Antes da alma poder trabalhar, ele morre. O outro, o médico da injeção de morfina, a alma também não pode trabalhar. Mas tem muitas pessoas que a alma ainda consegue salvar ele na hora da morte. Porque quem traz a salvação é a alma, porque é nela que Deus trabalha, ela é a torre de controle. Então, arrebatado de espíritos, você pode ter sentado aí na sua casa e você esquecer de tudo, esquecer da Bíblia, melhor, esquecer da comida e esquecer de tudo, e você entra em meditação. A palavra meditação. A meditação é você ser arrebatado de espírito, quer dizer, seu espírito vai longe, está lá no céu, está lá no Calvário, seu espírito está lá falando com Deus, mas não é de dizer que ele saiu do você entendeu? Agora, o arrebatamento de sentido é quando o seu sentido vaga, ele vai embora.
Ou você está sentado, às vezes você está sentado na igreja e acaba o culto e fala, o que o pastor pregou? Você não ouviu uma palavra. Aonde você estava? Você estava com o seu sentido arrebatado. Às vezes estava em casa, às vezes estava no jogo de futebol, o seu time está jogando naquela hora que você está da igreja, você não sabe se o seu time está perdendo, se está ganhando, você está pensando no time, você está pensando em alguma coisa em casa, você está pensando em alguma mulher, você está pensando em alguma criança que está doente. Então você está arrebatado de sentido. Você não dá, o seu sentido não está ali na pregação do pastor, não está ali na igreja, está lá em algum lugar isso. O seu sentido está navegando. Então é arrebatado de sentido. Você está num lugar, mas seu corpo, mas o seu pensamento está longe. Por isso que Jesus diz, com a boca vocês me adoram, mas os seus corações estão longe de mim. Com a boca vocês me adoram, mas o vosso coração está longe de mim. Aí, esse aí que é o problema, certo? Que nem Sansão, né? Ele deu a força dele para Deus e o coração para Dalila. Sansão era outro, que tinha o sentido arrebatado. Ele deu a força dele para Deus, mas onde estava o seu sentimento? Com Dalila. Estava lá com Dalila. Então que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos para a última pergunta. Ainda do irmão Oliveira Marcelo. Ele pergunta, existe diferenças de tipos de fé, pastor? Tem diferença de tipo de fé, sim. Tem. Você vê que o centurião, quando ele falou assim, não sou digno que o senhor entra na minha casa, manda uma palavra que o meu servo será curado. Jesus disse, eu não encontrei em Israel fé como essa. Eu não encontrei em Israel fé como essa. Quer dizer que é diferente. A fé do centurião era a fé verdadeira. A fé que ele crê que Jesus cura pela palavra. Agora tem pessoa que tem que pôr a mão, tem que ter posição de mão, tem que visitar ela, senão ela não crê. Agora tem pessoa que a fé dela é na palavra. Ela crê na palavra. Ela crê que você pode orar pelo telefone para ela. Você pode orar da sua casa. Fala, irmão, você está em casa? Ora por mim, irmão. Aí você recebe a cura lá na sua casa. E o irmão não foi na sua casa nem põe a mão sobre você. Ele só mandou a palavra. Essa é a verdadeira fé. O irmão Branham diz que posição de mão é um mau costume com o americano. O americano foi ensinado errado, irmão Branham diz. A fé, a oração com posição de mão, ela é de Israel. Ela pertence a Israel. Nem Tomé, se eu não ver sinal, eu não creio. Ele diz assim, o judeu busca sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós procuramos o Calvário. Nós é o Calvário. Então nós cremos na cura pela palavra. Porque Jesus diz, pela pregação da palavra, vós está limpo. Pela pregação da palavra, vós está limpo. Jesus disse isso. E lá no livro de Gálatas, no último capítulo de Gálatas, o apóstolo Paulo faz uma pergunta. Você recebe o Espírito Santo pela pregação da lei ou você recebe o Espírito Santo pela pregação da palavra? Aí recebe o Espírito Santo pela pregação da palavra. Foi o que aconteceu com Pedro na casa de Cornélio. Pedro estava pregando a palavra e o Espírito Santo caiu sobre a casa de Cornélio. Pedro não estava pondo a mão sobre ninguém. Pedro estava pregando a palavra, o Espírito Santo caiu. E isso que tem que acontecer na igreja nossa, irmão Marcelo. Quando o pregador está pregando no púlpito, o Espírito Santo está caindo na igreja. A pessoa está sendo curada, a pessoa está sendo libertada, a pessoa está recebendo o Espírito Santo com a pregação da palavra. Essa é a verdadeira fé. Essa é a verdadeira fé. Tem a fé do judeu e tem a fé do gentil. A fé do judeu, ele só crê com sinais. A fé do gentil crê na palavra. Crê que na palavra está embutido tudo que é de Deus está na palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos fazer oração. Oliveira Marcelo, mais do Espírito Santo, pede oração à sua família, irmãos da fé e seu pastor Verbo Cordeiro, Joel William, seu favor, família e seu tio, Benedita Nietzsche, seu favor e família. Senhor Deus, com a tua graça,
Toma conta de cada filho e filha do Senhor. Se tiver alguém internado, que seja libertado. O pastor João Rocha está internado, que o Senhor liberta ele desse coronavírus, que levou ele ao hospital. E também ajuda a família dele, Pai amado. Estão tudo angustiado, que o Senhor o consola. E que o Senhor abençoa, Pai. Tem muito mais filho, filha do Senhor, a ver internado. Às vezes a família está tudo abatida. Que a Tua graça seja responsável de trazer libertação para todo ele, Senhor. Tem outro que está desempregado, não tem nada para levar para a família. Que o Senhor abra uma porta de emprego. Tem outro, Senhor, que está desanimado na vida, está desequilibrado, não sabe o que fazer. Que o Senhor entra na vida dele e dá para ele uma direção, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo pedimos. Amém, Senhor.